vamos hoje dando sequência aí, né, aos procedimentos cirúrgicos, intervenções cirúrgicas no manejo do glaucoma. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabeculectomia, agulhamento, né, em caso de falência de trabeculectomia e procedimentos ciclodestrutivos. Lembrando aqui um conceito muito importante no manejo do glaucoma, a gente sempre, principalmente no glaucoma primário de ângulo aberto, a gente inicia com o tratamento clínico, e esse tratamento clínico a gente considera o estadiamento da doença, a idade do paciente e toda aquela balança em que a gente analisa os fatores de risco envolvidos com o nosso paciente para a gente ver qual que é a pressão ideal para aquele paciente. Se ele tem uma escavação ampla, se ele tem uma escavação 0,6, se é um glaucoma moderado, um glaucoma avançado, se a gente precisa de ter uma intervenção mais agressiva. E aí, então, a gente escolhe então, a droga que a gente vai utilizar no tratamento clínico. De preferência, a gente inicia o tratamento em monoterapia para a gente poder avaliar a resposta daquele medicamento, daquele colírio para o nosso paciente, e aí a gente analisa. Se a PIO-alvo foi atingida, ótimo, a gente mantém aquele paciente com esse tratamento escolhido e vamos acompanhando. Se a pressão-alvo não foi atingida, aí a gente tem que avaliar qual que é o nosso próximo passo. Se houve uma redução da pressão, apesar de não ter atingido a PIO-alvo, se essa redução foi menor do que 10%, ou seja, o paciente não respondeu àquela droga, aí a gente tem que substituir, a gente suspende o uso daquele colírio escolhido inicialmente e inicia outro colírio em monoterapia, mais uma vez, para reavaliar a pressão, a resposta do nosso paciente a esse novo colírio. E mantendo esse mesmo raciocínio. Se a pressão-alvo foi atingida ou não, de acordo com a redução, se ela foi uma redução insatisfatória ou satisfatória. Se a pressão-alvo não foi atingida, mas a gente viu que o paciente teve uma boa resposta ao colírio, à droga hipotensora, a gente mantém essa droga, então, e associa. Geralmente, a gente faz essa opção por associar o medicamento se ele já respondeu bem, né? Agora, não, ele teve uma resposta satisfatória, mas de fato não atingiu uma pressão-alvo, e se ele estava com timolol e às vezes com um análogo de prostaglandina, ele poderia atingir a nossa pressão-alvo. Então, às vezes, em vez de usar duas drogas, a gente substitui mesmo tendo uma boa resposta, que é essa outra opção aí que ele colocou nesse último item aqui, né? Aqui onde está substituir nesse caso, onde às vezes você quer só mais um pouco e você espera que a outra droga que você vai iniciar vai suprir essa demanda, né? Imposta pelo quadro clínico. Sendo assim, a gente vai reavaliando, mantendo esse logaritmo. Se chega a um ponto em que a gente iniciou, então, terapia máxima, o que é a terapia máxima? Quando a gente usa 3 ou 4 colírios, né? Principalmente 3 colírios, já viu que 3 colírios não resolveu, a gente já estaria respaldado para indicar um procedimento, uma intervenção cirúrgica, ou uma intervenção por laser, dependendo de cada tipo de glaucoma. Mas 3 ou 4 colírios e a pressão-alvo não foi atingida, aí a gente vai para o tratamento, então, para intervenção cirúrgica. E o procedimento que ainda a gente usa, né, em praticamente todos os tipos, nesse caso de falência de tratamento clínico, é a trabeculectomia. Então, a trabeculectomia é uma cirurgia antiglaucomatosa, né, então, com a finalidade aí do controle da pressão, baseando-se na formação de uma fístula entre a câmara anterior e o espaço subtenoniano. Então, ela vai fazer uma fístula que vai facilitar o escoamento do humor aquoso, drenado, então, da câmara anterior para o espaço subtenoniano. E do espaço subtenoniano, ele vai, então, ser drenado pelo sistema venoso e linfático. A gente vai indicar a trabeculectomia em quais situações? Quando a gente evidenciar uma progressão do dano glaucomatoso em vigência de terapia máxima tolerada, porque muitas vezes também o paciente está lá com 2 colírios, mas ele teve efeito colateral, ele tem contraindicação ao uso do timolol, então por isso em vigência de terapia máxima tolerada, né?
Pressão intraocular acima do alvo em uso de terapia máxima, efeitos colaterais intoleráveis às medicações antiglaucomatosas. Às vezes, o paciente vai queixar uma sonolência, excessiva em uso da brimonidina, tem contraindicação ao timolol, tem uma uveíte em atividade ou uma piora de um edema macular com análogo de prostaglandina, enfim. Quando não tem outra escolha no tratamento clínico, a gente vai lançar a mão, então, do procedimento cirúrgico. E baixa adesão ao tratamento, né? Aquele paciente que está progredindo e que não adere ao tratamento. Você documenta isso, bem documentado no prontuário, e indica a cirurgia como a única medida aí para tentar conter a evolução, a progressão do glaucoma do seu paciente. A gente tem que considerar a idade do paciente, a expectativa de vida, prognóstico visual, comorbidades, gravidade do glaucoma e a taxa de progressão, presenças de blefarite, dacrocistite e enfatizar e orientar a finalidade da cirurgia, tem expectativa em restabelecer a visão. Então, quando a gente vai considerar uma TREC, a gente, não, a pressão aqui está 16, eu queria que a pressão estivesse 10. Não, a gente tem que documentar, avaliando mesmo a progressão do glaucoma, evidenciando um dano glaucomatoso com essa pressão de 16, em que a gente vai poder documentar que 16 não seria uma pressão-alvo para aquele paciente, porque às vezes 16 pode ser uma pressão-alvo para o nosso paciente. Então, a gente tem que documentar isso bem documentado, porque a cirurgia ela implica em uma série de riscos e complicações. A idade, porque às vezes é um paciente já acamado, será que é um paciente que vai ter condições de comparecer a um pós-operatório? Expectativa de vida e prognóstico visual é tudo isso, porque é uma cirurgia invasiva, né? Comorbidades também pesando isso, né? Esse paciente suporta fazer o procedimento e o acompanhamento pós-operatório? Então, isso tudo a gente tem que avaliar. Blefarite e dacrocistite, principalmente pelo risco de blebite e endoftalmite. Se ele já tem uma infecção em atividade, isso aumenta significativamente o risco de uma endoftalmite no pós-operatório, né? E muitos pacientes na cirurgia, após a cirurgia de glaucoma, eles falam, doutora, mas minha visão não melhorou. Não, então é importante a gente enfatizar que o objetivo da trabeculectomia, da TREC, é abaixar a pressão intraocular. Né? Olha, o seu glaucoma está progredindo, nós precisamos de abaixar a pressão intraocular. O objetivo não é restituição, restabelecimento da visão, né? Que nem a catarata tem essa finalidade. Então, isso é muito importante finalizar, que com frequência a gente vê os pacientes confundindo o objetivo, né? O conceito e a finalidade da trabeculectomia. Então, a técnica cirúrgica, como que a gente faz? A gente faz uma anestesia local, né, com bloqueio, faz uma corneopexia, então a gente vai ancorar bem aqui na córnea, a gente passa um Vicryl ou seda para poder ancorar mesmo e tracionar. Aqui, na verdade, ele não mostra ancorado aqui nesses desenhos, mas a gente ancora e traciona o olhinho, sabe? Para a posição que a gente quer para facilitar o nosso ato cirúrgico. Confecção do retalho conjuntival, que é esse retalho conjuntival aqui. Então, a gente vai abrir, né, com uma tesoura de conjuntiva, tendo muito cuidado para não fazer lacerações, né, na conjuntiva, buttonhole, porque isso pode depois desencadear uma complicação no pós-operatório, que seria o Seidel, né, que é o vazamento mesmo através da conjuntiva lacerada. Então, esse retalho conjuntival a gente abre bem ali rente ao limbo, a conjuntiva, e rebate essa conjuntiva para trás, para dar um campo cirúrgico para a gente fazer, né, dar sequência à cirurgia ali na esclera. Hemostasia da episclera, que com esse procedimento, tanto da conjuntiva e depois da confecção do retalho escleral, a gente vê que os e começam a sangrar. Então, a gente pega um cautério, cauteriza, né, de preferência, cauterizar o mínimo necessário para poder não ficar
babando aquele sangue ali, atrapalhando a gente no ato cirúrgico, e também usar o cautério demais estimula inflamação, fibrose, falência da nossa bolsa conjuntival, falência da nossa cirurgia, falência da nossa TREC, né? Então, assim, usar o que for necessário, mas né, ter bastante cautela aí nessa hemostasia. E feito o retalho escleral, a gente tem que ter bastante cuidado com se ele é fino ou espesso. Um retalho fino vai tender a uma bolsa hiperfiltrante. Um retalho espesso vai criar mais resistência no escoamento do humor aquoso ali, pela fístula que a gente vai criar. E isso aí pode dificultar, né, o controle da pressão intraocular no pós-operatório, e também o retalho espesso, a gente pode acabar entrando até mesmo na cavidade vítrea, né? Então, a gente tem que ter cautela e tem que ter esse bom senso. O fino também, outra coisa que a gente tem que dar na manipulação do retalho, principalmente o fino, para não disfuncionar e tudo isso ali, vai arrancando mesmo aquela esclera e depois aí gera um problema, né, pelo divulsionamento do retalho. Então, esse retalho, a gente pode fazer como está ilustrado nessa figura aí, de forma triangular, a gente pode fazer de forma angular ou retangular, não tem problema, né? Não tem uma regra, né, do tamanho certinho ou da forma, vai de acordo realmente com o gosto. Tem gente que faz o retalho com lâmina de bisturi, tem gente que faz o retalho com faquinha, aquela faquinha mesmo da incisão da faca ali na córnea. Isso também varia de gosto, não tem uma indicação. E aí, feito o retalho, antes da gente entrar na câmara anterior, a gente vai colocar a mitomicina. Então, a mitomicina a gente coloca com aquele algodãozinho ali, debaixo da conjuntiva, de preferência posterior, eu gosto de colocar bem posterior. Na hora que eu estou divulsionando a conjuntiva, né, que é abrir aquele espaço para poder trabalhar no leito escleral, eu gosto muito de pegar a tesoura e ir lá atrás da conjuntiva, divulsionando bem o tecido, para minha bolsa filtrante no pós-operatório ficar bem difusa. Eu vou explicar isso melhor para vocês, porque difusa, ela tem menor chance da gente ter fibrose no pós-operatório. E aí eu coloco a mitomicina bem posterior para manter aquela conjuntiva ali sem fibrose, né? E um campo livre para o escoamento do humor aquoso. Em seguida, a gente faz uma paracentese. A paracentese é que nem na faco, a gente faz tipo um side port, como na faco mesmo. Essa paracentese, ela serve para a gente manter a câmara anterior formada, quando a gente penetrar mesmo, como essa última foto ali, quando a gente fizer a trabeclectomia, né? Então, assim, aí o olhinho tem uma descompressão brusca da pressão, então a paracentese auxilia nisso, em manter a câmara anterior, em manter uma pressão intraocular naquele globo que vai sofrer uma descompressão, né? Pela cirurgia ali, uma descompressão imediata. Então, a finalidade da paracentese é essa, e também, depois da gente, no final lá da cirurgia, a gente consegue testar a cirurgia injetando bastante soro pela paracentese, já com a conjuntiva toda fechadinha, e aí a gente vê a bolsa filtrante elevando e fica satisfeito ali com o resultado ou não, né? Aí a gente tem como intervir já de imediato para avaliar aquilo tudo ali. Em seguida, então, da paracentese, a gente faz a trabeculectomia. Então, feito, né, a confecção aí do flap escleral, a gente vai entrar, essa também entrada pode ser ou com um punch, que é essa última foto inferior ali, ou a gente pode fazer também com lâmina de bisturi número 11. Então, a gente vai tirar um pedacinho ali, né, bem pegando a malha trabecular, e feito esse ósteo, que é a nossa fístula, a gente vai fazer uma iridectomia periférica. Então, com
com a pinça, a gente vai puxar né, ali bem a base ali da íris e corta, né? Eu gosto particularmente de cortar com a Havaianas, que aí corta bem retinho, né? Como a Havaianas tem aquele formato, né? Ela deita, né? É uma tesoura que vai deitar, então fica bem mais fácil de cortar. Eu fico satisfeita, né? Dessa forma que aí fica fácil de manusear. Ao ato de cortar a íris, a gente tem que ter cuidado, porque não pode ser nem tão pequeno, porque senão a íris vai tamponar, vai ocluir o ósseo aí criado, essa trabeculectomia, essa fístula, e também não pode ser tão grande, porque senão pode gerar diplopia para o nosso paciente. Após feito, então, todos esses procedimentos, a gente vai começar o processo de finalizar a cirurgia, fechando. A sutura do retalho escleral, então, como a gente pode ver nessa figura, né, esse cirurgião deu 3 pontos. Eu, particularmente, gosto também de fazer 3 pontos dessa forma. Eu, particularmente, faço ele mais retangular, quadrangular para retangular. Igual a gente falou, isso é gosto, e fecho geralmente isso aí. 2 na lateral e uma no centro. E eu faço dessa forma para eu ir conduzindo o pós-operatório, para eu ter a oportunidade de tirar ponto se eu precisar desse paciente, ou também ele não ter uma hipotensão tão severa no pós-operatório. Mas a quantidade de pontos também que a gente vai suturar esse retalho escleral varia de cada cirurgião. Não dá para sair fechando tudo, porque senão você vai simplesmente fechar sua fístula, né? Seu ósseo de drenagem. E não dá também para deixar só às vezes, com um ponto, porque é um pouco arriscado você ter uma hipotensão no pós-operatório imediato. E aí, fecha, então, depois a conjuntiva, né? Puxa a conjuntiva ali de novo para a região do limbo, onde a gente cortou, e também faz uma sutura. E avalia a drenagem e possível existência de Seidel. Então, a gente vai pegar aquela paracentese que a gente fez, injeta o soro lá, igual a gente já comentou, e aí vê a bolsa formando, igual esse corte óptico aí, mostrando que a bolsa está elevada, bonita, sem Seidel. Aí a gente fica satisfeito e encerra a cirurgia. No pós-operatório, então, já nesse ato ali, finalizando a cirurgia, a gente geralmente já pinga uma gota, né, antes de fazer o curativo, uma gota de atropina, isso para poder manter uma câmara anterior formada e evitar aí a questão de rotação do corpo ciliar por essa descompressão brusca da pressão e uma evolução para um glaucoma maligno. Mas no pós-operatório que a gente vai conduzir, a gente vai suspender, então, todos os hipotensores que o paciente estiver usando. Por quê? Porque se o paciente mantém usando timolol, dorzolamida, brimonidina, ele vai diminuir a produção do humor aquoso e com essa diminuição da produção do humor aquoso, vai diminuir o líquido que passa pelo pertuito ali da fístula criada. Sendo assim, ele diminuindo o líquido que passa pelo pertuito da fístula que foi criada, vai favorecer, se não está passando o líquido ali, favorece a fibrose. A presença de um líquido pelo ósseo mantém o ósseo pérvio. Então, é importante suspender os hipotensores, porque teoricamente a fístula vai estar funcionante, então a pressão vai estar controlada pelo procedimento que foi realizado. Corticoide para inibir a resposta inflamatória e a fibrose. Esse corticoide a gente vai manejando aí por 1, 2 meses, vai manejando de acordo com o retorno do paciente e a avaliação da pressão e a resposta inflamatória. Então, a gente vai ponderando. Às vezes, a gente faz um desmame mais rápido ou mais lento, de acordo com o que a gente está observando do nosso paciente. Antibiótico tópico profilático, como toda intervenção cirúrgica, a gente mantém aí por 7 a 10 dias. E a atropina, a gente pode manter ou não, dependendo depois durante uma semana, para manter, né, de forma tranquila aquele paciente. Eu gosto bem de manter uma atropina 0,5%. Eu me sinto mais segura de evitar aí qualquer, né, questão do risco do glaucoma maligno. Mas a gente pode pesar e avaliar no pós-operatório imediato a necessidade mesmo da atropina ou não. As complicações que a gente pode ter. O ifema, ele pode ocorrer no perioperatório, né? No ato ali da iridectomia, de cortar a íris, a gente pode observar um ifema. A hipotonia
No pós-operatório imediato, ela pode ocorrer por hiperfiltração ou por SIDO. Então, se às vezes o paciente está drenando muito, ou seja, hiperfiltrando, a bolsa vai estar elevadona e a pressão do olho vai estar baixa, né? Então, essa hipotonia pode ocorrer por hiperfiltração ou por alguma, como a foto ali está ilustrando, a primeira foto superior, por algum vazamento, né, da bolsa filtrante, que seria o SIDO. Então, a gente coloca um colírio de fluoresceína, de preferência um colírio novo, se for o pós-operatório imediato, né? Coloca o colírio e vê o extravasamento ali do humor aquoso, né, corado pela fluoresceína. Em decorrência dessa hipotenia, a gente pode ter uma maculopatia hipotônica, né? A mácula fica toda enrugada, a gente pode até evidenciar isso também pelo OCT do paciente. O descolamento hemorrágico de coroide pode acontecer em casos da gente ter uma descompressão brusca, né, da pressão intraocular. Glaucoma maligno, que a gente comentou, né, também a descompressão brusca pode desencadear a rotação do corpo ciliar, e então, né, drenando aquele humor aquoso para a cavidade vítrea, gerando aquela hipertensão posterior e toda aquela fisiopatologia do glaucoma maligno que a gente já discutiu aqui anteriormente. Infecções, blebites e endoftalmites não são tão comuns, mas a gente pode observar no pós-operatório, geralmente mais frequente tardio. Falência da fístula seria fibrose. Fibrose com encistamento, a gente vê aqui na figura ao lado inferior, a gente vê que essa bolsa filtrante, ela está encistada, ou seja, ela está limitada a esse espaço ali, ela não está difusa. Então, ela ficou limitada àquele espaço. Como ela está limitada àquele espaço, gera uma pressão na conjuntiva, nesse espaço que ela está limitada, mais aumentada, e com isso, essa conjuntiva sofre isquemia. E aí a gente vê que tá branquinho a bolsa aí, isquemia e o tecido fica avascular. Ao redor a gente vê uma injeção ciliar muito grande, premia muito intensa da conjuntiva. Isso nos remete a né, essa foto remete à falência e à blebite. As bolsas avasculares, elas apresentam de blebite. Tem algumas situações que eu queria discutir com vocês, que eu acho importante a gente saber, e isso para a vida e para questões de prova, que isso cai comumente em provas, que no pós-operatório da TREC, a gente pode deparar com uma câmara rasa. E a gente pode deparar com a câmara rasa e com a pressão intraocular baixa. Em que situações que a gente pode ver uma câmara rasa e uma pressão intraocular baixa? Na presença de SIDO, que seria o extravasamento, então, ou seja, o líquido está sendo drenado e está vazando, às vezes por alguma laceração conjuntival, isso é o SIDO. Por hiperfiltração, então ali eu fiz um washout muito grande, uma trabeculectomia muito grande, e aí tá tendo uma drenagem, um escoamento intenso. Não tá vazando, que nem o SIDO, e a bolsa tá grandona, tá difusa, grandona, bem elevada. Então a gente vê que é uma bolsa hiperfiltrante. E a pressão, como ela tá hiperfiltrante, a pressão do olho vai abaixar. E no descolamento de coroide também, a gente vai observar uma hipotonia. Nas outras situações de câmara rasa com pressão intraocular elevada, a gente pode pensar no glaucoma maligno, né, que seria o bloqueio ciliar, por aquele mecanismo que a gente vai ter, então, a rotação do corpo ciliar, com uma hipertensão vítrea, empurrando né, uma força posterior vindo, empurrando todo o segmento anterior, né, toda a íris, a lente intraocular, né, o cristalino, tudo para frente. E com isso a gente também tem uma câmara rasa com uma hipertensão. Também quando a gente tem uma iridectomia incompleta, ou seja, simplesmente ocluiu, né, às vezes o ósseo da TREC, e quando o paciente apresenta alguma hemorragia supracoroidea, também decorrente desse processo, dessa descompressão brusca. Mais uma vez, falando um pouquinho sobre esse tema de câmara rasa associada à pressão alta ou baixa, e o manejo que a gente vai ter e a situação que a gente tem que repensar de diagnóstico, porque realmente esse é um tema importante, igual eu falei, para a condução do pós-operatório e para questões de prova. Então, se a gente tem uma câmara rasa, como essas 4 situações que eu estou levantando aqui, e uma pressão baixa, a gente vai pensar em hiperfiltração ou em SIDO.
Hiperfiltração, então, se está filtrando muito, a gente vai ver uma bolsa grandona, difusa, ampla, elevada. Se está drenando muito, então vamos diminuir o corticoide para ver se fibrosa um pouquinho aquilo ali para conter essa hiperfiltração. Ou não, tá? Tá hiperfiltrando tanto, a pressão tá zero, o paciente está queixando uma baixa de visão severa. Então vamos entrar para reabordar esse flap, flap escleral. Vamos abrir aquela conjuntiva, vamos dar mais uma sutura ali, fechar mais, fazer uma sutura de contenção, que é isso, né? Fechar mais esse flap. Então, a gente tem que raciocinar dessa forma. A câmara rasa e a pressão baixa, mas com a bolsa plana, baixinha, aí a gente tem que pensar, opa, se fosse a hiperfiltração, ela estaria elevada. Então, pode estar acontecendo um extravasamento, que seria, então, a gente evidenciar, para comprovar que é o SAIDO, a gente tem que evidenciar um SAIDO positivo, um SAIDO presente. Então, aí a gente tem também que pensar como que está essa situação desse paciente. Esse SAIDO está intenso ou esse SAIDO está pequenininho? Está pequenininho? Vamos acompanhar esse paciente de perto? Quem sabe ele vai fibrosar aí, né, pela resposta inflamatória dele no pós-operatório e ele mesmo vai cicatrizar aquilo ali mesmo, sem a gente precisar de reabordar. Não, tá, a pressão está baixa demais, igual eu falei, está tendo repercussão clínica para o nosso paciente, ele está ansioso ali, a gente também, porque a gente está vendo que está um SAIDO intenso, pode dar uma infecção, uma blebite, uma endoftalmite. Então, vamos reabordar, vamos suturar isso ali, ou vamos colocar uma lente de contato terapêutico e vamos observar. Então, tudo a gente tem que analisar o quadro que a gente está diagnosticando ali, vivenciando com o nosso paciente. A câmara rasa e a pressão elevada, então a gente vai ter o glaucoma maligno e hemorragia supracoroidal. No glaucoma maligno, a gente não vai evidenciar um descolamento de coroide, diferente da hemorragia supracoroidal, que a gente vai evidenciar esse descolamento. No glaucoma maligno, como a gente já discutiu, a gente vai usar midriáticos, ciclopédicos, atropina, né? Para poder manter aquela câmara anterior, ou tentar conter aquele corpo ciliar e reverter esse glaucoma maligno. A gente pode fazer hialoidectomia anterior, se o paciente for pseudofásico, porque com o IAG laser, a gente vai romper a membrana hialoide anterior, que está ali posterior à lente intraocular, e aí sim faria, né, o bolsão de aquoso que estaria indo para a cavidade vítrea, retornaria então para o segmento anterior, sendo escoado, né, pela própria trabeculectomia. Ou então, até mesmo indicar para o paciente uma vitrectomia, como a gente já discutiu, né, das possibilidades terapêuticas do glaucoma maligno. Na hemorragia supracoroidal, a gente pode manter o paciente, né, acompanhando com hipotensores ou avaliar mesmo a necessidade de uma drenagem dessa hemorragia. E a falência da trabeculectomia, a gente vai observar, então, a bolsa filtrante cistando. Aí, o que a gente pode fazer? Viu que o paciente está elevando a pressão, que a bolsa está querendo ficar encistada, a gente pode fazer massagem com compressão do dedo mesmo, né? Apertando mesmo o olhinho. Eu não indico a massagem sobre o local da trabeculectomia, sobre a bolsa filtrante, porque senão você vai gerar uma resistência àquele escoamento ali, né? Porque quando você está fazendo massagem, você está criando uma hipertensão ali dentro e estimulando a uma maior drenagem, a um maior escoamento do humor aquoso pela fístula que você criou. Se você faz em cima da sua traque, você vai criar uma força contra o fluxo que você quer que drene, né? Que escoe ali o humor aquoso. Considerar também lise de suturas, que é aquilo que a gente comentou quando a gente foi falar da sutura do flap escleral. Então, aquelas suturas, a gente viu que a pressão está aumentando, vai fazendo massagem, vai lá e rompe uma sutura com um laser de argônio. E aí rompe essa sutura e aí aumenta o escoamento. Então, isso é um manejo seguro da trabeculectomia, né? Que aí você vai rompendo uma, avalia, depois rompe outra, aí você pode ir avaliando. E, em último caso, a gente, né, dependendo do que a gente for observando da evolução do nosso paciente, a gente considera a realização do agulhamento com mitomicina C. O agulhamento, então, é um agulhamento mesmo, né? A gente vai revisar essa cirurgia criada por uma incisão conjuntival pequena, que é o
furinho ali da própria agulha. Então, é uma incisão pequena, de fato. E aí, a finalidade dela é romper as aderências, as fibroses criadas ali nesse espaço subconjuntival, que não está deixando o líquido escoar na bolsa filtrante que a gente criou, vai rompendo essas traves, né, de fibrose com a agulha mesmo, espatulando ali, é um procedimento que sangra, igual a gente pode ver ele na figura ao lado. Geralmente, antes de iniciar esse procedimento, a gente aspira nessa seringuinha a mitomicina diluída com um anestésico, e aí injeta, faz uma massagem ali, sabe, para espalhar essa mitomicina diluída, para poder atuar, né, já que já teve uma tendência ali a fibrosar, então, para poder atuar bem, como, né, inibindo essa nova formação de fibrose. E em seguida, a gente vai, então, espatulando, como eu disse, para romper essas traves aí de fibrose. A esclerectomia profunda não penetrante é uma outra opção de cirurgia não penetrante, então não vai entrar na câmara anterior, diferente da TREC, indicada para glaucoma primário de ângulo aberto e glaucomas secundários. Ela não é recomendada para glaucoma primário de ângulo fechado e para glaucoma neovascular. Ela vai, então, reduzir o escoamento do humor aquoso através de retirando, né, uma fina camada trabecular residual. Então, aqui eu vou mostrar melhor para vocês como que ela vai diminuir essa resistência ao escoamento do humor aquoso. A gente vai fazer, então, um retalho córneo-escleral, então, pegando ali um pedacinho da córnea, igual pode ser observado aí nas duas fotos inferiormente, e em seguida a gente vai remover um outro retalhozinho mais fino, que seria a parede externa do canal de Schlemm. Para logo abaixo a gente retirar a membrana trabecular externa, que seria então a parede interna do canal, mais as camadas trabeculares mais externas, que seria justamente aonde tem o maior ponto de resistência ao escoamento do humor aquoso, né? Que é justamente na porção justa canalicular da malha trabecular. A ciclofotocoagulação transescleral é um outro procedimento que a gente pode lançar mão. Ela vai, então, reduzir a produção do humor aquoso através de lesão térmica aos processos ciliares. Essa lesão térmica, ela ocorre por aplicação do laser de iodo, não entra dentro do olho, né? O laser, eu vou mostrar a foto a seguir, o laser é aplicado externamente. E o laser diodo, ele é 2 a 3 vezes melhor absorvido que o próprio YAG laser. Então, com isso, gasta-se menos energia. E essa redução da produção do humor aquoso, ela ocorre pela lesão térmica dos processos ciliares, ou seja, eles vão, é como se fosse matando, né? Assim, gera um trauma no processo ciliar, comprometendo a produção, então, do humor aquoso pelos processos ciliares. A indicação desse procedimento é em glaucoma com prognóstico visual reservado, em glaucoma que evoluiu para NPL doloroso, então no olho cego doloroso, glaucoma refratário a outros tratamentos e em tumores. Então, ou seja, a ciclofotocoagulação é um procedimento que não invade em termos de entrar dentro do olho, mas é um procedimento muito agressivo. Ela pode ter complicações drásticas e por isso a gente reserva a ciclofotocoagulação para esses casos piores, sem um prognóstico visual, ou então um olho cego doloroso, tumor no caso de, às vezes, a gente, tipo, né, ou que não tem mais prognóstico, que você não vai conseguir entrar naquele olho, senão você vai ter, às vezes, uma hemorragia expulsiva, em último caso, e com a visão ruim, né, a maioria das vezes a gente deixa esse procedimento reservado para pacientes com prognóstico visual limitado. A técnica, então, precisa de anestesia, porque é um procedimento doloroso, e a gente deve poupar os meridianos de 3 e 9 horas, evitando né, a aplicação sobre os nervos ciliares longos. Então, esse é o laser, e a gente vai aplicando ali com a distância aproximadamente de 1,5 milímetros do limbo, aplica geralmente em 3 meridianos, né? Vai aplicando, dá um espaço, em torno de 6 aplicações aí em cada meridiano. As complicações que a gente pode ter desse procedimento, um aumento transitório da pressão por um processo inflamatório, né? Então, a gente pode ver também uveíte, inflamação e dor, né? Decorrente desse processo inflamatório mesmo, como eu disse. A gente pode ter hipotonia, que é o grande receio uma hipotonia severa, evoluindo até mesmo para fetises bulb.
com isso pode ter uma redução da visão. Então, por isso, esse paciente, esses casos, a gente reserva para pacientes com prognóstico visual reservado. Evitar em pacientes com veíte, esses pacientes já com processo inflamatório, geralmente eles já a própria uveíte, igual a gente discutiu também em GDs anteriores, ela pode ter hipertensão, mas ela também pode ter, não sei se vocês lembram, hipotensão por falência do corpo ciliar. Então, ou seja, se esse procedimento ele também agride o corpo ciliar, em pacientes com uveíte, a gente pode ter maior risco de evolução para fitizes bulbi. Então, assim, a gente tem que ter muito cautela na indicação da ciclofotocoagulação. É isso que eu gostaria, né, de passar para vocês. Espero ter sido clara, né? É difícil às vezes falar de tantos procedimentos que é muito mais fácil a gente fazer na prática, a gente explicar, né, atuando aí na prática. Estou à disposição aí para qualquer dúvida.